Amém? Hoje as crianças não vão ter salinha, agora de manhã. Vão ficar aqui com a gente. Mas se qualquer papai e mamãe precisar, tem os diáconos ali atrás, tem o apoio. É só contar com eles, amém? Deus. E aí, pastor? Para iniciar, gente, esse culto, vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis. Capítulo 5. Antes de dar início, eu quero que nesta manhã você fale aí para alguém da sua família, do seu lado, ou para algum irmão assim: a nossa família é um portal para Deus entrar. Nossa família é um portal para Deus curar. A nossa família é um portal de transformação nessa terra. Amém? Glória a Deus. Segunda Reis vai nos dizer assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgastes as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tomará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre mim, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se ele aos seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado.
E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Em algumas versões vai dizer que a carne de Naamã ficou como a carne de um bebê. Né? Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta manhã aqui na sua casa, Senhor. Senhor, que a tua palavra saia da minha boca, que a tua palavra, Senhor, alcance cada coração aqui nesta manhã, Jesus. Nós damos lugar ao teu Espírito, nós damos lugar, Senhor, à tua presença, Senhor. Cria em nós, Jesus, um coração disposto a ouvir e a praticar aquilo que o Senhor nos ordena. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós lemos a história de Naamã, um pedacinho dela, né? E Naamã, como nós vimos, ele era o chefe, o general de um exército, o exército mais temido da época, que era o exército da Síria. E Naamã, como um general, ele utilizava ali, né, da sua armadura, do seu exército, de toda a estrutura que aquele exército tinha. Quando nós pensamos em um exército da Síria, o que vem à nossa mente? Um exército inimigo, né? Um exército poderoso, que se a gente for confrontar com ele, pronto, a gente já perdeu a primeira guerra, não é? E Naamã, ele era a figura principal daquele exército, porque nós vemos aqui que há duas formas escrito Senhor nesse 2 Reis 5. Senhor com letra minúscula, que era o Senhor, o rei, e Senhor com letra maiúscula, que é o nosso Deus, que era por quem Naamã conseguia todas essas vitórias. O Senhor, através da vida de Naamã, ele livrava a Síria, ele libertava a Síria, ele fazia a Síria vencer guerras. Naamã era a figura do crente, né, que nós deveríamos ter. Um soldado guerreiro, um soldado a quem Deus usa, a quem Deus transforma, a quem Deus usa a vida dele para transformar guerras em vitórias e sair dali vitorioso. Amém? Essa era a figura do crente. Naamã era a figura do crente que o Senhor usava para trazer vitórias em meio à guerra. E todos esses exércitos, com muito temor à figura de Naamã, porque Naamã, ele deveria ser ali, eu penso, né, como um cara que chegava e ele chegava com presença. Onde ele tinha aquela presença de um general. Pensa aí, um general entrando aqui na igreja, uau, Naamã está entrando aqui na igreja. Né? E ele tinha toda aquela roupa de um general. Ele usava toda aquela estrutura, armadura de um general. E a Bíblia diz que o cavalo de Naamã era diferente, era aquele cavalo mais lindo. Eu sou uma pessoa apaixonada em cavalos. Quando eu vejo aqueles cavalos lindos, maravilhosos, que custam 60 mil reais, eu falo, Senhor, eu estou pronta, pode mandar. Então a gente pensa lá naquele general todo temido, vindo com aquela tropa atrás dele. Imagina aí, gente. Com aquela tropa de cavalos, aquele exército maravilhoso chegando e pronto para a guerra. Porque ele sempre estava pronto para a guerra. E ele estava sempre pronto para vencer. Porque era um exército que vencia. Só que Naamã, quando ele voltava para sua casa, que ele se despia de toda aquela roupa, que ele deixava para trás todo aquele exército, Naamã era apenas um leproso. Naamã chegava dentro de casa e ele ia retirando aquela armadura, ia retirando tudo aquilo. E o que sobrava de Naamã? Um corpo leproso. Só que a Bíblia ela nos traz a lepra hoje em toda a sua história, como algo na alma, como uma ferida na nossa alma. A lepra ela é citada na Bíblia como algo que destrói a nossa alma, como o orgulho, como a soberba, como raízes de amargura, como tudo aquilo que destrói quem nós somos e a gente não consegue se libertar. E quando Naamã volta para sua casa, ele só tem a sua família.
para ver toda aquela lepra. Ele não podia ficar nu na frente do exército. Ele não podia se despir na frente do exército, né? Por quê? Porque ele era um general. Ele tinha a pose de um general, ele tinha a posição de um homem. Só que a Bíblia também nos diz que aos olhos do Senhor, do nosso Senhor, ele era um homem valoroso. Ele tinha valor. Ele era um homem estimável. Ele era um homem que todos queriam por perto. Quantos homens nós temos aqui na igreja que todos querem ter por perto? Quantos homens nós temos aqui na igreja que falam assim, cara, vamos lá fazer um churrasco? Vamos lá, vai lá na minha casa, vamos lá comer uma pipoca, assistir um filme. Quantos homens nós temos aqui que são homens valorosos aos olhos de todos fora? Mas que quando entram para dentro de suas casas, ainda há lepra dentro. Quantas mulheres nós temos que são mulheres aí, que são referências para outras mulheres, que são influência, que tem 1 milhão de seguidores, que tem canais em YouTube e ali tem 1 milhão de inscritos. Quantas mulheres nós temos? Mas que quando voltam para suas casas, possuem lepra. E essa lepra, quem está ali do lado para segurar a onda, para segurar essa lepra, é a família. São os de perto, é quem está próximo. Quem está fora de casa não tem que aturar a lepra de ninguém. Mas quem está dentro de casa tem que aturar, e muitas vezes tem que aturar calado. Para essa lepra não ir aumentando, e ir formando outras coisas, outras doenças, né? Só que essa lepra, além de corroer nós que possuímos ela também vai destruindo quem está perto. A lepra, o orgulho na alma, as sujeiras da nossa alma, além de destruir quem nós somos, ela destrói quem está por perto. E assim nós vemos muitos casamentos hoje, né? Hoje o que a gente mais vê é casamento, né? Muitos casamentos. Mas ao mesmo tempo que a gente vê muitos casamentos, é 3 meses. Nossa, olha, você viu? Já divorciou. Nossa, olha lá, já separou. Nossa, olha lá, já traiu, está com outra. Então, hoje nós não vemos a constância dos casamentos em Deus. Por quê? Porque o orgulho, a soberba, o eu quero mostrar, o eu quero fazer, eu quero ser, lá para fora é muito, mas dentro das nossas casas é pouco. E essa manhã o Senhor nos diz assim, que mesmo Naamã tendo lepra, mesmo muitos de nós tendo lepra, para quem está próximo de nós, o Senhor ainda acha graça em homens de valor. Eu sou da cultura de ouvir assim, das pessoas mais velhas, né? Vai indo, até Deus pegar ele. E o que nós vê? A pessoa estava lá no alto, lá no auge, de repente, né, caiu. Mas com Naamã foi diferente. Ele leproso, o Senhor achou graça nele. Ele era um homem valoroso. Ele era um homem que todos queriam. E o Senhor, em vez de colocar lá um buraco na frente dele, né, para o cavalo ir, trupicar, ele cair de cara e destruir a Naamã ali, ficar mal falado por aí, né, que é o que a gente vê hoje em dia, o Senhor fez diferente. Ele falou assim, esse mesmo Naamã, que é valoroso, que é um homem sustentável, que é um guerreiro, que é um general, que tem essa posição, que é influente, que todo mundo quer por perto, é esse homem que eu quero dentro da casa dele. É essa mulher que é valorosa, que é influenciadora, que influencia outras mulheres, é essa mulher que eu quero dentro da casa dela. E aí o Senhor, Ele cria um plano, todo um plano, para tirar Naamã daquela situação. O Senhor, Ele cria planos para te tirar do teu orgulho. Ele cria planos para te tirar da tua soberba. E muitas vezes nós não queremos enxergar isso. Por quê?
Porque nós queremos a cura assim, ó. Pastor, põe a mão ali na cabeça do pastor Milton, ali, ó, e ora para esse orgulho sair do coração dele, em nome de Jesus. É isso que a gente quer. A gente quer que uma imposição de mãos arranque a lepra do nosso coração. A gente quer que uma oração de um pastor, de um profeta, arranca dores da nossa alma. Mas aqui nós vemos que com Naamã não foi assim. Lá em Mateus 10, 7, eu vou ler no telão porque eu estou sem óculos e eu já fui ruinzinha para ler o primeiro, né? Está desligado. Em Mateus 10 vai nos dizer, Jesus estava ali falando para os discípulos, né? Para eles irem, avançarem. E tudo que eles teriam que fazer. E fala, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Vocês estão vendo que curai os enfermos e limpar os leprosos está separado ali? Por que está separado? Porque lepra, doenças de alma, doenças no coração, conduta nossa no dia a dia, a nossa lepra que a gente carrega, ela não é uma enfermidade qualquer. Ela não é uma enfermidade física. Ela não é uma cardiopatia para a gente colocar a mão ali e falar, Senhor, cura. Ela não é uma dor de barriga para a gente colocar a mão ali da criança e falar assim, Senhor, cura. Mas ela é é algo tão mais grave dentro de nós, que nós precisamos de passar por um processo de limpeza, de purificação. O Senhor, Ele precisa de nos purificar, de arrancar isso de nós, mas é da forma dEle, é da forma que Ele trata com cada um de nós. E quando nós confiamos que o irmão, ou eu vou ser curada de um orgulho, de uma soberba que eu sei que eu carrego, através da oração do outro, e eu não me coloco num lugar de purificação, de receber essa purificação, eu não sou curado, eu não sou liberto, eu não sou limpo disso. E nós vemos aqui que quando Naamã, ele vai atrás dessa cura, ele chega lá como um general, né? Primeiro, o que ele faz? Ele vai até o rei dele, o seu rei manda a carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando lê a carta, eu já imagino o rei apavorado. Ele pega aquela carta lá, meu Deus, Naamã está vindo atrás de mim. Não, ele está falando aqui que ele quer cura, mas que cura que esse homem quer? Esse homem é um general, é o general mais poderoso. Ele está me querendo minha cabeça. Rasga a carta, rasga suas vestes. Não é isso que ele faz? Ele se desespera, ele se apavora. E aí Eliseu ouve isso e Eliseu fala assim, ele precisa ser curado, né? Manda ele vir até mim. Manda ele vir até mim, porque há profeta em Israel. É aí que entra o lugar da igreja. Há profeta em Israel, há pessoas para curar, há pessoas para libertar, há pessoas para apontar o caminho da limpeza. E se há profeta em Israel, então Naamã vai lá atrás do profeta. Vai atrás? Vocês acham que Naamã vai atrás? Ele quer que o profeta venha até ele. Por quê? Porque ele é poderoso. Porque ele está ali tomado pelo seu orgulho. E quando Naamã vai até Eliseu, que ele chega na porta de Eliseu, né? Vocês imaginam comigo, gente. O exército de Naamã chegando na porta de Eliseu. Imagina aquelas portinhas pequenininhas assim. Cadê o homem? Cadê o profeta? Eliseu nem sai para receber Naamã. Olha para vocês verem como que diante de Deus o que nós carregamos visualmente para o mundo ver aí fora não é nada.
Eliseu nem sai para receber Naamã. Eliseu sabia quem ele era diante de Deus. Ele sabia por que ele estava ali, o que Naamã queria, e ele sabia também do que Naamã precisava. Porque ele era um homem, um profeta que andava com Deus, e ele sabia onde estava a doença de cada ser humano. Então Eliseu manda o menino. Vai lá e fala para ele. Vai lá, fala para ele mergulhar 7 vezes lá no rio. Gente, como que vocês acham que o generalzão reagiu? Quê? Ele nem me recebeu. Eu penso que ele falou assim, o que será que esse homem está achando que ele é? Ele não sabe quem eu sou? Certo? Ele teve vontade de gritar lá de fora assim, eu sou Naamã, cara. Quem você acha que você é para não me receber? Só que não, né? Ele precisava de Eliseu. E aí o menino vem e o menino traz a resposta que Naamã precisava, mas o leproso, ele não aceita ninguém falar, a não ser quem passe a mão nas suas feridas, né? O leproso, ele quer o quê? Não, vem cá, meu filho. Você é um homem bom, você está certo, fica bravo mesmo. Se ela não quer, deixa ela para lá. Ou ela, isso, minha filha, você é uma menina boa. Olha, Deus tem coisa melhor para você. Sai dessa vida, sai dessa casa, larga esse homem. Esse povo é doente. E Naamã agiu assim por alguns segundos. Porque lá no versículo 11... Põe no versículo 11 para mim, de 2 Reis 5. Olha o que fala. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele ficou indignado com Eliseu, porque ele queria só que Eliseu saísse, recebesse ele, colocasse a mão ali sobre ele, e acabou a lepra. Ele queria uma mãozinha na cabeça, olhar para o corpo, pronto, estou livre, estou limpo. E isso não aconteceu, e Naamã ficou indignado. Por quê? Porque ele era poderoso. Ele tinha um lugar na Síria. Ele era o chefe do exército do rei. Ele mandava em tudo ali o que ele quisesse. Como que esse homem tem a audácia de falar isso para Naamã? Nem falar, né? De mandar o menino falar para Naamã? Geazi. Como que ele tem essa audácia de mandar Geazi trazer esse 7 mergulho aí? Ainda mais num rio sujo. Ele quer que eu, um general, mergulhe 7 vezes nesse rio. Só que o Rio Jordão nos representa rendição, representa quebrantamento, representa purificação, representa limpeza. E quando Eliseu manda Naamã ir até esse rio, Eliseu sabe que a cura de Naamã não era apenas uma cura física. Quando o Senhor manda que a gente vá para um lugar de rendição, a um lugar de quebrantamento, a um lugar de perdão, é porque o Senhor sabe que o que nós precisamos não é uma cura física. E muitas vezes a gente quer que, o Senhor mandou eu fazer isso, tá, eu vou fazer. Pronto, já fiz, Senhor, e agora, está pronto? Só que 7 na Bíblia é um número quando as coisas se completam. Né? Eles costumam dizer que é os ciclos que se completam. Ciclo perfeito. Esse pastor é mestre também, né, pastor?
Ciclo perfeito da criação. Então, todas as vezes que você vê 7 na Bíblia, é um ciclo, é um processo. É um processo onde Deus vai fazer uma obra completa. Então, adiantaria, gente, Naamã ir lá, com todo o nojinho dele, entrar dentro do rio, plim, plum, sair? Uma vez. Ele entrou, mergulhou. Ele olhava para ele e aquilo ainda continuava lá. E muitas vezes na nossa vida vai ser assim. A gente vai fazer o que Deus mandou uma vez. E a gente vai achar que está pronto, mas não. O Senhor, Ele quer fazer completo. O Senhor, Ele quer limpar por completo. Ele quer purificar por completo. Porque não adianta eu mudar uma atitude na minha vida e deixar 30. A nossa vida é uma constante purificação, uma constante limpeza. Há coisas dentro da nossa alma que a gente não conhece, que a gente não sabe que a gente tem. Orgulho é igual mau hálito, né? Quem tem não sabe que tem. E quem sabe que tem, não quer que ninguém percebe. Não é? Então, não é uma vez. Não são 2 vezes. É um processo para a gente retirar da nossa alma, retirar tudo aquilo que está nos destruindo. A mesma coisa nós podemos ver na parábola dos 10 leprosos, né? Vocês acham que foi só cura física ali nos leprosos? Não. De 10, quantos voltaram para agradecer? 1. Essa parábola, o Senhor nos ensina sobre gratidão. A ingratidão, ela é uma lepra que nós carregamos. A pessoa ingrata, ela carrega essa lepra na alma dela e ela não quer se libertar disso. Por quê? Porque os meus porquês são certos. O outro que está errado. Então, eu não vou ser grato pela vida dele. Porque os meus porquês, por tudo que eu mereço, tudo que eu acho que eu mereço, é o certo. Deus não quer me dar porquê. Então, a ingratidão, ela é um passo para a murmuração. É a matéria-prima da murmuração. Porque o ingrato, ele reclama, ele murmura, ele fica sem nada. A ingratidão só causa perda na nossa vida. Quanto à gratidão, a gratidão é a matéria-prima do quê? Da adoração. A irmã Selma leu aqui João 6, que fala sobre a multiplicação, né, dos pães. Em algum momento, Jesus fez uma oração ali para o Senhor multiplicar os pães? Em algum momento, Jesus falou assim, Senhor, multiplica esses pães, porque não vai dar para ninguém. Não. Ela ainda enfatizou, ele deu graça. Ele agradeceu por aquilo que ele tinha. Porque quando nós agradecemos, as coisas multiplicam. Quando nós somos gratos, a nossa vida tem graça do Senhor e a graça ela vem com multiplicação para nós. Na parábola dos 10 leprosos, somente um volta para agradecer. Para o Senhor nos ensinar isso, que a gratidão é o lugar onde tudo se multiplica. E nós só somos curados nesse lugar, quando nós reconhecemos as lepras que há dentro de nós e nos permitimos mergulhar no Jordão. Senhor, eu consigo fazer isso sozinho? Naamã, com todo o poder que ele tinha, ele conseguiu fazer isso sozinho? Não. Olha como que o plano foi perfeito para Naamã. Naamã, voltando de Israel, trouxe consigo uma menina para ser sua escrava. E através dessa menina, ele achou que ele estava trazendo uma escrava. Mas o Senhor já estava trazendo a cura para a vida dele.
Através dessa menina, eu imagino essa menina como uma menina que ela devia ter uma postura ali dentro, né, da casa de Naamã. Ela devia ser uma menina tão diferente. Ela devia ter uma certeza nas suas palavras, certeza em quem ela era. Porque para Naamã confiar no que uma menina, uma escrava, estava falando, a menina veio de Israel, gente. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que o Senhor dela podia curar aquele homem. Ela sabia atrás de quem que ela tinha que ir para essa cura acontecer. E nós só conseguimos ser curados quando nós temos um sacerdote que nos fala, olha, isso é uma mazela na sua alma. Vai lá, mergulha no Jordão. Entra nesse lugar de perdão, de quebrantamento, de limpeza, de purificação. Deixa Deus tirar isso da tua alma. Deixa Deus limpar esse orgulho que há dentro de você. Não se trata mais do quanto nós sabemos, do quanto nós oramos. Ah, mas eu oro, eu busco, eu falo com Deus, eu ligo lá o som na maior altura dentro da minha casa, eu adoro também. E Deus não faz. Mas é claro que Ele não faz. Porque não é o quanto você ora, não é o quanto você fica lá cantando com as mãos para cima, mas é o quanto você mergulha no Jordão. O quanto você se quebranta, o quanto você se rende e deixa Deus transformar o que há de errado dentro de você. O quanto você deixa Deus transformar o que há de errado e que está destruindo a tua casa. Naamã mesmo indignado, vem um filho, né, porque chama ele de pai, vem um soldado e fala para ele, cara, não é melhor você ouvir Eliseu? Não é melhor você fazer o que ele está falando? Porque se ele te falasse qualquer outra loucura, você ia fazer. Agora, olha só como que estava a alma de Naamã. Ele está me mandando me lavar num rio sujo. No Tietê. Misericórdia. Pode ser até o da João Pinheiro já, né? Porque o fedor tá o mesmo. Tem tanto rio. Eu sou de Damasco. Ó, Damasco é até a fruta, uma das frutas mais caras que tem, né? Imagina a cidade de Damasco, o jeito que não é. Tem outros rios, tem rio para me limpar, tem que ser um rio limpo. Quantas vezes nós pensamos isso? Nossa, mas o pastor falou para mim que para meu casamento dar certo, para minha empresa dar certo, eu preciso ser manso. Eu preciso ser humilde de coração. Como assim? Como que eu vou ser humilde com esses funcionários que só colocam a gente no BO? Só dá trabalho, vou ser humilde e manso com eles como? Né? E aí vem pelo autoritarismo. Quando, na verdade, o Senhor quer que Naamã, que nós, tenhamos a mesma autoridade que nós temos lá fora de casa, dentro de casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Autoritarismo e autoridade são coisas completamente diferentes. A pessoa autoritária, ela impõe. É assim. Vai ser assim, vai ser do meu jeito. E se não for do meu jeito, para mim não está bom. Alguém que já foi autoritário? Reconhecer essa lepra, a gente recebe cura. Quando a gente reconhece a nossa mazela, aquilo que está apodrecendo a gente como uma lepra, que está fedendo, está todo mundo sentindo, todo mundo que está perto da gente sente, e a gente não quer sentir. Mas o Senhor, quando a gente cai na nossa consciência, não, isso é uma lepra dentro de mim. E a gente se dispõe a ser curado, a ser tratado. Pastor, olha aqui, pastor, eu sou assim. O que eu faço, pastor? Me ajuda a sair desse lugar. Vocês acham que a resposta vai vir de Deus ou do Satanás? Se o homem é um homem de Deus, se o pastor Milton é um pastor de Deus,
pastor Carlos é um pastor de Deus. Você acha que a orientação que esses sacerdotes vão te dar, vão vir do céu ou vai vir do inferno para a tua vida? Você acha que um sacerdote, um profeta, vai te falar para você mergulhar num rio sujo para confrontar a mazela que há dentro de você, para te fazer sair desse lugar, para você ser purificado ou para te deixar ainda mais sujo, te tornar ainda mais adoecido? E o Senhor, Ele fala que Naamã precisou de um sacerdote, e nós precisamos de um sacerdote. Nós precisamos de ouvir pessoas que estão neste lugar. Nós precisamos de ser pessoas neste lugar. Nós precisamos, e Deus, Ele quer isso com pressa, de tirar, da gente resgatar pessoas lá de fora. Fazer elas entenderem que a transformação de Deus está disponível para todos, e a todo tempo. Só que como nós vamos transformar uma geração lá de fora, se dentro de nós, dentro das nossas casas, nós ainda não somos transformados? Se eu não consigo ouvir um bom conselho da minha esposa, se a minha esposa tenta me apontar uma lepra que está dentro do meu coração, e eu falo assim, você só enche o saco. Outra lepra, ó. Já foi 2 numa. Se o meu marido fala, vai com calma que vai dar ruim. Mas você também não me apoia. Lógico que vai dar ruim. Se o teu marido fala, vamos fazer conta, não? Que não vamos fazer conta, tá vendo? Pastor, olha lá, pastor. Ele não me dá nada. Ele não quer que eu tenha nada. São detalhezinhos, coisinhas da nossa vida, do nosso dia a dia, que revelam as lepras que nós temos dentro de nós. E quando nós não consertamos isso, nós transferimos para a nossa geração, para aqueles que vêm depois da gente. É até engraçado, né? Falar disso, de orgulho, principalmente. É Deus, gente, porque pensa numa pessoa que era orgulhosa. Presente. E o meu orgulho era em todas as áreas. Todas as áreas. Eu sou orgulhosa porque eu sou inteligente, eu sou orgulhosa porque eu sei fazer tudo, eu sou orgulhosa porque eu sou melhor que você, eu sou orgulhosa porque eu não preciso de ninguém, eu sei fazer tudo sozinha. Então, todos os tipos de orgulho que vocês imaginarem, haviam em mim. Colérica, aí eu caso com um colérico, e aí dá ruim, mas dá ruim, mais ruim que vocês imaginam, deu ruim. 2 coléricos que não são transformados pelo Senhor. Qualquer temperamento que não é transformado pelo Senhor dá ruim. Por quê? Porque a gente joga a culpa no temperamento. Eu sou assim, eu nasci assim e Deus me fez assim. E eu não preciso de mudar. Foi ele, foi ela. É culpa dele, é culpa dela. Nada eu, nada para mim. E quando Naamã decide fazer aquilo que Eliseu manda ele fazer, né? Naamã, todas as vezes que ele mergulha, ele sobe com algo transformado nele. E ele mergulha 7 vezes. E na 7ª vez, Naamã levanta com todo o seu corpo, sem nenhuma lepra. Você já imaginou você completar a obra que o Senhor mandou você completar? Você fazer do jeitinho que esse manual, isso aqui é um manual de vida. Aqui tem conselhos que você nem imagina que tem. Esses dias eu peguei uma Bíblia de estudo que tem lá em casa, das mais antigas, que as de hoje é só a Bíblia e sem estudo, né? Aí você vai para o celular com a Bíblia. Essa aqui tem, ó. Nossa, mas eu não sei instruir uma criança. Tá, meu filho está me dando trabalho demais. Vai lá para o final da tua Bíblia, está escrito assim, ó. Como instruir as crianças. Tem Provérbios, tem Efésios, tem Colossenses. Quer ver? Vamos lá. Como controlar a língua. Esse aqui é mais para as mulheres, mas tem uns coléricos também que a gente tem que controlar a língua deles. Como controlar a língua.
Salmos, Provérbios, 2 Tessalonicenses, Tiago. Como ser um líder para todo mundo que tem uma família, que vive, é um líder. Então, como você pode ser um líder? Isaías, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. A Bíblia é um manual para nós, e às vezes a gente fica procurando nos manuais dos coaches. Nós ficamos procurando nos manuais de pastores que nem cuidam da vida espiritual da gente. Como que a gente vai sair das guerras que a gente enfrenta dentro de casa? Mas a gente não para um tempinho aqui, para ver o que Deus quer para a nossa vida. Não sai da tua casa como um general e volta um leproso mais. Sai da tua casa um general e volta um general transformado pelo Senhor. Porque se você, como general, lá fora, já consegue ser tão bom, tão suficiente, tão usado por Deus, por que você não pode ser assim para aqueles que aguentam as tuas lepras? Por que você não pode ser formoso, educado, respeitoso com quem aguenta as tuas mazelas todos os dias? É isso que o Senhor quer transformar para a gente curar dentro de casa primeiro. O Senhor quer generais, e não falo de autoritarismo, mas generais formosos, com estrutura, com toda aquela carcaça de proteção, de guerra, mas de uma guerra espiritual que a gente vive. Não é de uma guerra entre você e a tua esposa, entre você e teu esposo, entre você e teus filhos, não. O Senhor, Ele quer arrancar de dentro de nós, durante esse processo, dores que você sofreu lá na tua infância e que hoje você carrega achando bonito. Porque meu pai me abandonou. Por isso que eu sou assim. Já nós estamos igual aquele meme, né? Eu sou assim, se você quiser, te ensino. Até quando a gente vai esquecer de um Jordão? De um lugar que purifica, de um lugar que limpa? Até quando a gente vai deixar a nossa família ser cada dia destruída, destruir o emocional das nossas crianças, destruir o emocional dos nossos cônjuges? O Arthur, esses dias, eu estava naqueles dias, né, de TPM, que toda mulher tem. Homens, vocês sabem que as mulheres têm TPM, né? E elas não têm TPM 7 dias apenas no mês. Então, se conformem. Os outros, resto dos 7, elas têm todos. E aí o Arthur veio me contar uma coisa da escola. Mãe, a menininha fez isso, isso, isso. Eu disse, a próxima vez que ela fizer isso, você fala isso, isso, isso para ela. Ele, o quê, mãe? Aí eu, não fala não, nada. Isso é lepra. Agora você imagina se a criança repete tudo que eu falei para ele falar lá na escola. Graças a Deus que ele não é acostumado a ouvir esse tipo de conselho. E na hora ele me atentou. Falou, o quê, mãe? Aí ele foi e contou para o pai dele. Pai, minha mãe tinha falado para eu fazer isso, 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 isso na escola. Isso é lepra que a gente carrega. É quando a gente deixa aquele velho homem, aquela velha criatura suja, que fede, voltar para a gente. Aquela má resposta que vem assim, na ponta do dedo, né? Porque hoje é tudo pelo celular. Vem na ponta do dedo. Aí você segura e fala, Espírito Santo, me segura. Trava os meus dedos. Trava eles para eles não se mexerem mais. Isso é lepra em nós. Por que um homem casado não consegue ensinar a mulher a dirigir? Mas ele consegue ensinar todas as outras mulheres como instrutor. Não é por malícia. Não é porque ele é um homem sem vergonha. Mas é porque ele foi acostumado a ser bom demais lá fora. E ser de qualquer jeito dentro de casa. E isso é uma lepra que o Senhor precisa de purificar. Porque Ele quer homens e mulheres excelentes, dentro e fora de casa. Mas por que é primeiro dentro?
Porque nós fomos, né, não só os homens, mas nós fomos ensinados a ser melhor lá para fora do que dentro das nossas casas. Ou melhor, nós fomos acostumados a receber lá de fora e não dentro de casa. Para muitos fica normal isso. Muitos de nós vimos pai e mãe fazer muito para fora. Quando chega dentro de casa, é carrancudo, é mal educado. Um dorme na sala, o outro dorme no quarto. Muitos foram acostumados a isso, ou muitos nem foram acostumados, né? Nem foram ensinados. Não se ensinou nada. Porque pai e mãe ausentes. O Alexandre, falar um pouquinho do Alexandre rapidinho, nós já estamos terminando. O Alexandre foi criado com mãe e com vó. Agora, vocês imaginam um homem sendo criado só com a mãe e com a avó. O tio que morava junto, ele é uma benção, gente, eu amo ele. Mas ele também não foi ensinado. O Alexandre, às vezes, chegava perto para ele ver ele consertando ali um chuveiro. Quem falava, Alexandre? Sai para lá, Zé Ruelo. Sai fora, Zé Ruelo. E muitas vezes a gente traz isso para a gente, quando na verdade nós precisamos de entrar nesse lugar de ensino. É aprender e ensinar. Eu aprendo aqui com Jesus e eu ensino dentro da minha casa. Não é só ensinar lá fora o que você aprendeu, é dentro da sua casa. O Senhor, Ele quer arrancar de nós paradigmas, sabe? Ele quer arrancar de nós religiosidade. Ele quer arrancar da gente costumes. Mas a gente precisa estar disposto a isso. A gente precisa querer mergulhar nesse rio, mergulhar nesse Jordão, entrar nesse processo e deixar essa purificação acontecer na nossa vida. Mas será que a gente está disposto a isso? Será que a gente está disposto a ser homens e mulheres que se rendem no Jordão? Será que a gente quer realmente uma casa transformada? Ou a gente quer continuar com esse orgulho? Com essa soberba? Com esse é do meu jeito? Imagina vocês, a gente está mais em casais aqui, né? Muitos casais, graças a Deus. Imagina vocês, a referência que vocês são. Veja aqui, Natanael e o Marcos. Esses dois são evangelistas, assim, natos, né? Olha só, trouxe a família toda. Quinta-feira trouxe as meninas que trabalharam junto. Olha o lugar que o Senhor tem colocado vocês. Agora pensa vocês sendo referência lá fora e a família destruída. Eu conheço famílias muito próximas a mim, muito próximas, que são referências fora, mas que num estralar de dedos, assim, ó, que o povo acha que foi, né? Do nada, separaram. Como que estava a estrutura dessa casa? Vivendo tantos anos dentro de uma igreja, tantos anos ali, servindo no altar, era aquela carcaça, né? Aquelas vestes de santidade, aquelas vestes de educação, de pureza, aquelas vestes de tudo que há de bom, de toda a formosura dessa terra. Mas e dentro de casa? Como que estava esse relacionamento dentro de casa, que num estralar de dedos fez tudo se perder? A gente não perde nada do dia para a noite, mas a gente perde tudo aquilo que a gente rejeita. Se eu rejeito a minha casa, se eu rejeito o que o Senhor ordena para dentro da minha casa, se eu rejeito uma instrução, um conselho de Deus para purificar a minha casa, eu perco. E essa manhã o Senhor não quer mais famílias assim, Ele não quer mais famílias desestruturadas, famílias leprosas. Ele quer famílias estruturadas. Ele quer família que o marido está ali na defesa da sua família, que a esposa está ali na defesa da sua família.
Chega de famílias destruídas. Mas para acabar com isso, a gente precisa de fortalecer o que a gente já tem. Para que isso não se perca. Então, quando você olhar para a sua família, quando você olhar, chegar dentro da sua casa e olhar para todos que Deus já colocou ali para você cuidar, pensa, Senhor, o que ainda há de lepra dentro de mim? O que o Senhor ainda tem para fazer dentro de mim? Para me limpar, para retirar de mim? Pode fazer, mas quando Ele começar a fazer, você não tenha pressa. Não tenha pressa. Porque enquanto você perceber que o Senhor está te mostrando mazelas da tua alma, ainda tem coisa para limpar. Ainda tem mergulho para você entrar. Ainda tem arrependimento, ainda tem rendição. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Não seja mais uma pessoa poderosa fora de casa e leprosa dentro. Seja uma pessoa poderosa dentro da sua casa, cheia do poder de Deus. Para você já sair de dentro da sua casa e voltar para ela da mesma forma. Coloque as mãos no seu coração. Nós vamos orar por vocês. E não aponte o dedo. Não aponte o dedo mais para a mazela do outro. Todo o tempo a Bíblia fala para nós examinarmos a nós mesmos e não ao outro. Examine-se a si mesmo e não ao seu esposo, à sua esposa. Examine o seu coração e não o do seu irmão. Pede para o Senhor mudar os teus olhos, mudar a sua mente, mudar o seu coração. Mostrar para você o que ainda tem dentro de você, que precisa ser limpo. Se rende a Ele. Como Naamã fez, Naamã com toda a sua estrutura. Ele se rendeu àquele mergulho, ele se rendeu àquela pureza, àquela purificação que levou ele a ser curado. Para que a nossa casa, a nossa família funcione como um portal para a presença de Deus entrar. Nós precisamos nos render. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã, curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor e purificar. Eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Glória a Deus, irmãos.
Enquanto eu estava ouvindo essa palavra, o Senhor me deu uma direção aqui. E eu queria fazer essa movimentação porque essa igreja ainda tem profeta. Essa igreja tem profeta. Você está numa casa de profeta. Então, pastor, você me dá licença, mas eu queria que o senhor viesse aqui na frente. Pastor Carlos também. O senhor viesse aqui na frente. Pastor Milton, é que eu não estou enxergando ele. Cadê o pastor Milton? Chama o pastor Milton. Pastor Neto também, por favor. Eu queria que vocês ficassem aqui na frente, pastor, de frente para eles. E quando o Espírito movimenta é isso, né? E, irmãos, eu queria que você saísse do seu lugar. E tudo isso que foi ministrado, se há em você ainda, né, pela sua consciência, alguma lepra de que você ainda precisa ser curado, né? Como a Mari disse aqui, existem muitas lepras, às vezes, na nossa vida, dentro da nossa casa, e que muitas vezes essa lepra ainda não foi exposta lá fora. Mas quando essa lepra é exposta lá fora, na destruição de uma família, você é exposto em tudo, irmão. Ah, mas não era aquele crente fervoroso dentro da igreja? Não era aquele homem de Deus que estava lá discipulando homens, mulheres discipulando mulheres? Quando você não cura essa lepra dentro da tua casa, você é exposto lá fora. Aí a vergonha vem sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, essa casa ainda tem profeta aqui, ó. Os profetas estão aqui. E esses profetas, irmãos, eles têm uma palavra de Deus. Então faz uma fila e vem aqui para você receber uma oração. Mas venha com essa consciência da lepra que você precisa ser limpo. Em nome de Jesus. Que essa movimentação, irmão, é de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Jesus, o Senhor está aqui, eu sei. Vem purificar, Senhor, vem purificar, limpar as nossas lepras. Nós te amamos, Jesus. Jesus. Jesus, o Senhor está aqui. Santo tu és, nós cremos.